quero pensar com os irmãos nessa manhã sobre honrando o sacrifício de Cristo. Honrando o sacrifício de Cristo. Por que honrando? Porque pagar a gente não pode. Não temos como pagar o sacrifício de Cristo por nós. Você não tem condições de pagar aquilo que Deus fez por você através da morte de Jesus. Mas você pode honrar, honrar com a sua vida. Abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 9, Evangelho de Lucas, capítulo 9, do verso 22 ao verso 24. Lucas, capítulo 9, do verso 22 ao verso 24. Vou fazer essa leitura. Lucas 9, de 22 a 24, o texto bíblico diz assim: dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Amém? O verso 23, vamos falar todos juntos, uma só voz? Vamos? E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Amém. Aplica, Senhor Deus, a tua palavra aos nossos corações. Usa para esse teu servo conforme a tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Meus irmãos, esse é um dos textos que talvez nos dias de hoje mais tem sido deixado de lado. Nos evangelhos que estão sendo pregados por aí, muitos esquecem desse texto. Mas é um texto primordial para a vida do discípulo de Cristo. Quem é o discípulo de Cristo, senão aquele que caminha seguindo a Cristo, fazendo a vontade de Jesus, que tem Jesus como exemplo, como paradigma. Eu quero extrair algumas verdades desse texto, como para os irmãos, texto que Jesus Cristo, ensinamento que o próprio Jesus nos deixou, Esse texto, ele segue a declaração dos apóstolos de falarem que Jesus era o Cristo. Se você voltar um pouquinho no capítulo 9, você vai dizer que é o momento que Jesus vira para os discípulos e pergunta, o que o mundo, o povo está dizendo a meu respeito? Quem eles dizem que eu sou? E aí eles disseram, uns dizem que é Isaías, uns dizem que é João Batista, Jeremias, o próprio João Batista, um dos profetas. E Jesus pergunta então para os discípulos ali, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro ali, meus irmãos, ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Diante dessa declaração, então Jesus vira para os discípulos que entenderam quem ele era, que reconheceram quem realmente era o Cristo, o Messias, o esperado, o ungido de Deus, o Salvador. Eles entenderam, então Jesus agora, ele diz para eles, bom, se eu sou o Cristo e vocês creem nisso, eu quero dizer para vocês que vocês precisam, aqueles que querem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus diz isso então para os discípulos. Jesus então começou a declarar no verso 22 tudo o que deveria acontecer com Cristo.
com o Messias, com ele, o Salvador, que havia de padecer, havia de morrer na cruz e havia de ressuscitar ao terceiro dia, tudo isso em nosso lugar e em nosso favor. Em nosso favor. A morte de Jesus foi em nosso lugar, a sua ressurreição em nosso favor, porque na ressurreição de Cristo, ele nos deu o direito à vida eterna, porque ele venceu a morte. O texto bíblico vai dizer que Jesus, ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. Ele vence definitivamente ali a morte naquele momento. Depois, meus irmãos, que Jesus então declara isso para os discípulos, ele deixa claro, fica muito claro no texto bíblico para cada um de nós: nunca poderemos pagar o que Cristo fez por nós. Você já parou para pensar? O preço que foi pago pela sua salvação, você nunca vai poder pagar, porque foi o preço do sangue do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, do próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Mas você pode honrar o que Jesus fez por você. Pagar eu não posso, mas eu posso honrar, eu posso fazer valer. Jesus vai olhar para mim, olhar para você e dizer assim: valeu a pena morrer por ele, valeu a pena morrer por ela. Por quê? Porque ele, ela honram com as suas vidas o sacrifício que eu fiz. Honre o sacrifício de Jesus, negando a si mesmo. Negando a si mesmo, não é o que o texto diz? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Meus irmãos, eu estava lendo C.S. Lewis essa semana, do livro O Peso da Glória, e ele estava falando que é muito comum nós olharmos para essa parte do texto que diz do negue-se a si mesmo, e pensarmos na abnegação, abrir mão, né? Abrir mão, negar-se a si mesmo. E olhar para a abnegação, muitas vezes as pessoas vão pensar sempre numa parte triste, de que eu deixar de fazer o que eu gosto, deixar de fazer o que eu quero, deixar, pensa-se sempre nisso. Mas C.S. Lewis, ele diz que lá no primeiro século, quando se pensava nessa questão de abrir mão, negar-se a si mesmo, não era simplesmente algo negativo em relação ao meu eu, mas positivo em relação ao meu próximo. Muitas vezes a gente pensa só no que eu deixo de fazer, eu minimizo a minha carne para agradar ao Senhor, mas não imagino muitas vezes o que isso gera no outro, o bem, a bênção que acontece no outro. Meus irmãos, negar os impulsos da carne, deixar o pecado, fugir da aparência do mal, resistir ao diabo, tudo isso é bom e deve ser assim mesmo. Deixar os vícios, deixar a idolatria, a prostituição, a promiscuidade, a violência, a maldade, tudo isso deve fazer parte da vida do cristão todos os dias. Nosso caminho de busca pela santidade, de querer agradar ao Senhor, claro, isso é inerente àquele que quer seguir a Cristo. Mas, meus irmãos, muito mais ainda é também o amor ao próximo. Quando eu tenho que amar ao meu irmão, ao meu próximo, muitas vezes também negando a mim mesmo para que eu possa amar. Para que eu possa amar. Amar ao próximo faz parte da abnegação também. Buscar o bem do outro e não o meu bem somente, também faz parte da abnegação. Negar-se a si mesmo também passa pelo fato de que quando eu faço isso, eu abençoo quem está ao meu redor.
Imagine uma família onde alguém se entrega a Cristo e deixa os seus vícios. Eu aceitei Jesus, eu bebi, agora não bebo mais. Quem é que é abençoado com isso? A esposa, os filhos, que tinham que lidar com aquele homem ou com aquela mulher que vivia bêbado, que muitas vezes tinha que ser buscado na rua, que muitas vezes gastava o dinheiro das compras todas com bebida, né? E das contas do mês, em vez de pagar, gastava na bebida, nos vícios de um modo geral. Quando essa pessoa, esse chefe de família, ou essa mãe, ou esse filho, se encontram com Cristo, e por causa da transformação que o Espírito Santo faz nele, nega-se a si mesmo, diz não para os vícios, ele abençoa a sua lar, ele abençoa a sua família, ele abençoa a sua casa. De repente, aquele marido que tinha uma esposa que era viciada, agora tem uma esposa transformada. Aquela esposa que tinha um marido viciado em bebida ou em drogas, e agora por causa de Cristo, ele tem um marido abençoado. As coisas mudam quando nós negamos a nós mesmos. Se antes eu era iracundo, e antes eu vivia com raiva, antes eu era violento, no encontro que eu tenho com Cristo, eu começo a negar essa minha natureza violenta, essa minha ira, eu começo a diminuir tudo isso, a dizer não para a minha carne que tende para o mal, e eu começo então a abençoar aquela família onde que vivia na violência, agora não tem mais violência, porque Cristo entrou na minha vida. Negar-se a si mesmo, meus irmãos. Se antes eu era mentiroso, se ninguém podia confiar nas minhas palavras, eu conheço a Cristo e Jesus fala para mim, negue-se a si mesmo, então eu agora não minto mais. Agora as pessoas podem confiar, agora minha palavra é sim, sim, não, não. A sociedade ganha com isso, a família ganha com isso, né? As pessoas que estão ao meu redor ganham com isso. Se antes eu era desonesto, irresponsável, se antes eu não arcava com os meus compromissos, se antes eu prejudicava alguém por causa disso, agora porque eu caminho com Cristo e eu nego a mim mesmo a cada dia, agora eu ando correto, agora eu saldo as minhas dívidas, agora eu só faço dívida com que eu possa saldar, agora as pessoas ao meu redor, a minha família, a sociedade de um modo geral, é abençoada por isso. Os irmãos estão vendo como o negue-se a si mesmo não atinge só a pessoa, atinge toda a família e também a sociedade. Essa, meus irmãos, é a prática do amor. Essa é a prática do amor, em que de repente a minha carne tende para situações, mas eu, por amor a Deus, em primeiro lugar, eu nego a mim mesmo e abençoo meu lar, abençoo minha família, abençoo meus filhos, abençoo o meu casamento, abençoo a minha igreja, a minha sociedade, o meu ambiente de trabalho. Eu passo a ser bênção, que a minha carne dizia o contrário, mas porque agora eu sigo a Jesus, e Jesus disse, negue-se a si mesmo, eu quero honrar o sacrifício de Jesus por mim, eu nego a mim mesmo. E aí alguém pode pensar, pastor, se eu negar a mim mesmo, ainda assim eu vou conseguir ter alegria? Oh, meu irmão, você não imagina a alegria que nós alcançamos na carne, ela é ilusão, ela é passageira, temporária, mas a alegria no Senhor é a nossa força. Quando você coloca o seu coração em agradar a Deus em primeiro lugar com a sua vida, o Senhor enche você de uma alegria, de um gozo que nada no mundo pode te dar. Negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é dizer não a tudo que faz mal ao outro também. Essa é a prática do amor. Honre o sacrifício de Jesus. Negue-se em favor do seu próximo também. Honre o sacrifício de Jesus também por você, o que Jesus fez por você, já que você não pode pagar, mas você pode honrar. Fazendo o quê? Jesus disse, tome a sua cruz.
Tome a sua cruz. Verso 23 novamente. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Querido, Jesus não exigiu que ninguém levasse a cruz dele. Jesus não pede para você que você carregue a cruz dele. Não, a cruz de Jesus ele carregou. Ele diz, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. E cada dia, a sua cruz. É bem verdade que Simão Cirineu foi obrigado a carregar a cruz de Cristo. Mas ele levou apenas o madeiro, meus irmãos. Simão Cirineu levou apenas o madeiro, a madeira cruz. A cruz, onde estavam os nossos pecados, os nossos delitos, as nossas imperfeições, o nosso pecado todo estava sobre Jesus, mesmo quando Simão Cirineu carregou o madeiro. Simão Cirineu não levou os seus pecados, ele levou a cruz, madeira, até lá o Gólgota, e lá Jesus foi pregado na cruz. Mas Jesus levou todo o percurso, toda a via dolorosa. Jesus continuou levando os meus pecados e os seus pecados sobre ele. Tome cada dia a sua cruz. Logo em seguida, a negar-se a si mesmo, Jesus diz, vem a sequência, né? A consequência disso, se eu quero negar a mim mesmo, a consequência disso é que eu vou tomar a minha cruz para seguir a Jesus. Jesus nunca disse que seria fácil. Eu acho maravilhoso isso. Tanta religião aí pregando facilidade, né? Tanta coisa querendo pregar facilidade. Que você vai ter casa, carro, você vai fazer isso, você vai, né? E tanta coisa falando aí. Faz isso, que você vai ganhar isso. E mas Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus, pelo contrário, ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus promete a vitória, mas não diz que você não vai lutar. Ele deixa bem claro que a luta você vai passar, e que eu vou passar. Jesus nunca disse que seria fácil. Aí alguém, meus irmãos, acha fácil. Será que alguém pode achar fácil nadar contra a maré? Será que alguém pode achar fácil? Já teve que nadar contra a correnteza? Eu já tive essa experiência. De nadar contra a correnteza. Tinha que atravessar o rio a nado, e a correnteza puxava contrário, e a gente foi. E meus irmãos, é um esforço. Né? Porque assim, você dá 2, 3 braçadas para poder alcançar 1 metro. Mas se você cansar e parar de braçar um pouquinho, você retrocede 2 metros. Se você parar de braçar, você volta. O rio te arrasta. A vida no mundo, a vida do cristão no mundo é assim também. Não pare de nadar. Parece até filme de desenho animado, né? Não pare de nadar. Não pare de braçar. Porque se você parar, o mundo te arrasta. Eleve cada dia a sua cruz. Não desista, não pare, não olhe para trás. Imagina você atravessando contra a correnteza e de repente você para um pouquinho para olhar. Não dá. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, senão sai do caminho. Queridos, é constante a luta de querer agradar ao Senhor, de andar na presença do Senhor, de santificar a sua vida. É constante o braçar de dizer não ao mundo, sim a Deus, não à carne, sim ao Espírito. Isso é constante, é uma caminhada, é uma abraçada constante. Tomar, meus irmãos, a sua cruz é um esforço de dar testemunho do Cristo a todo instante. E aí agora, eu quero chamar a sua atenção, você que pensa que a sua cruz que você tem que carregar é o teu marido, ou a tua esposa, está errado, não é não. Pastor, as coisas são assim, né? Mas eu tenho que levar, é a minha cruz, né? Já ouviu alguém falar isso, né? É a minha cruz, eu tenho que levar, né? Alguém tem um problema de saúde e diz, não, essa é a minha cruz, eu tenho que levar. Não é não, meus irmãos.
Não é essa a cruz que Jesus botou sobre você, né? Minha sogra, tem que carregar a minha cruz, né? Não, meus irmãos. O marido, por mais difícil que seja, a esposa, por mais difícil que seja, o filho, por mais problema que dê, né? A família, não é essa a sua cruz. A nossa cruz de cada dia é verdadeiramente nós vivemos uma vida de santidade em testemunho para o mundo que somos de Cristo. Essa é a nossa cruz. É essa cruz que nós carregamos, de ser luz e sal, de iluminar as trevas e de salgar o mundo. A cruz que nós carregamos, que Jesus colocou sobre o seu ombro, sobre o meu ombro, para que nós pudéssemos segui-lo, é a cruz de a cada dia as pessoas verem a luz dele em nós. Essa é a sua cruz. Não é o marido que bebe, não é a esposa que não entende, não é o filho viciado, doente. Não, essa não é a sua cruz. Isso aí são circunstâncias da vida, muitas vezes que tem a ver com as nossas escolhas. A nossa cruz, que Jesus falou, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, é a sua vida de testemunho diário ao Senhor. Essa é a sua cruz. A sua cruz é mostrar Jesus na sua vida para o mundo, todos os dias. Honre o sacrifício de Jesus, testemunhando dele com a sua vida, com as suas palavras, com as suas atitudes e com os seus pensamentos. Por último, já caminhando para o final, honre o sacrifício de Jesus por você. Negue-se a si mesmo, toma a cada dia a sua cruz e siga-me. Honre o sacrifício de Jesus por você, seguindo a Jesus. Todo aquele que quiser vir após mim, é para mim e atrás de mim. Após mim, você está entendendo? Jesus está falando, todo aquele que quiser vir após mim, quer dizer, eu passo, você passa logo em seguida. Eu ando, você me segue. Eu vou na frente, Jesus está falando, eu vou na frente, você vem comigo. Jesus está nos chamando, meus irmãos, para segui-lo e não para passar à frente dele. Tem muita gente sofrendo porque passou à frente de Jesus. Não é esse o chamado. O chamado é negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. É esse o problema. Eu vou mostrar o caminho, eu vou na frente. Aonde eu pisar você pisa, Jesus falando, aonde eu pisar você pisa, quando eu parar você para, quando eu andar você anda, segue os meus exemplos, faz como eu fiz, pense como eu penso, por isso eu te dei a mente, a minha mente, o meu espírito. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus disse siga-me. Isso quer dizer que quem está na frente é Ele. Ele é Jesus. Meus irmãos, você já saiu em comboio de carro? E aí de repente você se depara, né? Você dentro do seu carrão, mas só que quem sabe o caminho é o Fusquinha. Não sei se você já teve essa experiência. O teu carro anda muito, mas você não sabe o caminho. Quem sabe o caminho é o irmãozinho que tem um Fusquinha. Quem é que vai na frente? É o Fusquinha. Então você vai ter que seguir o Fusquinha. É no tempo do Fusquinha. Se ele passar, você passa. Se ele parar, você para. Porque você não sabe o caminho. É claro que Jesus é muito maior do que o Fusquinha, né, meus irmãos? Mas é Ele quem sabe o caminho. Se você passar à frente, mais na frente você vai ter que parar, porque você não sabe para onde vai. É Cristo na frente. Siga a Jesus. Ninguém pode seguir a Jesus passando à frente dele. Ele toma as decisões. Toma todas as decisões. Quando as pessoas tomam todas as suas decisões sem falar com Deus, muitas vezes o que elas fazem é voltar para falar com Deus a respeito das decisões erradas que tomaram.
Quantas vezes é o que acontece? Toma as decisões passando à frente de Jesus, mas dá errado lá na frente. Aí você tem que voltar e falar com Jesus. Jesus, lá na frente, lá onde eu passei o Senhor, lá quando eu tomei a decisão errada. E aí vim falar com Jesus. Diz que siga a Jesus. Honre o sacrifício de Jesus, seguindo a Jesus. Davi, eu gosto de enfatizar isso, Davi nunca perdeu uma batalha. O texto bíblico não relata. Se perdeu, não tem nenhum texto bíblico que fale isso. Com certeza, nem todas as batalhas de Davi talvez estejam no texto bíblico, mas na Bíblia a gente não vê nenhuma derrota de Davi em batalha. E todas elas ele venceu. E há uma característica e um porquê disso. Todas as vezes que Davi tinha que se meter no embate, ele parava e ia perguntar ao Senhor: Senhor, tenho que ir? Senhor, devo ir? Senhor, é para eu entrar nessa luta? E aí o Senhor falava para ele: vai, porque eu te dou a vitória. Vai, porque eu estou contigo. Vai, porque sim. Aí ele ia da batalha. Teve uma vez que Davi estava fugido de Saul, e ele estava com os seus soldados, e eles entraram numa batalha, iam entrar numa guerra, junto com os filisteus, contra Israel. E aí, ele estava fugido de Saul, estava acolhido ali por uma aldeia, um reino filisteu, e quando esses filisteus foram se levantar contra Israel, eles foram juntos. Só que lá, olha como é que é a providência de Deus. O rei estava com Davi, mas os soldados não confiaram. Os soldados do rei filisteu falaram assim: olha, não é bom que ele venha com a gente, com os homens dele, porque quando chegar lá na hora, o sangue vai falar mais alto e ele vai se voltar contra nós. Quando ele se deparar na batalha, manda ele embora. Quando ele se deparar na batalha de novo, que vê que é o povo dele que está lá, o sangue vai falar mais alto, ele vai se voltar contra nós, e nós vamos ficar entre Israel e entre Davi. E o rei: não, mas Davi está conosco há tanto tempo, ele tem sido fiel. Não, rei, não dá, os homens não confiam. E o rei falou: olha, Davi, então o exército não confia, você volta para Ziclac e tudo. Então Davi: então tá bom, Davi, então não vou na batalha. Davi voltou. Quando Davi voltou e chegou no seu acampamento, na cidadezinha onde ele tinha deixado as esposas, os soldados dele tinham deixado as esposas e tudo, sabe o que aconteceu? Os inimigos dos filisteus, que tinham aproveitaram que eles saíram para a batalha, saquearam a cidade onde os filhos, as esposas, tudo de Davi estava, e os homens de Davi estavam. Levaram tudo. E Davi chegou, e o texto bíblico diz que Davi chorou muito. Davi até pensou: o Senhor me castigou porque eu me levantei aí contra o Israel de Deus. E os homens de Davi, o texto diz que eram mais de 400 homens, queriam até apedrejá-lo por causa disso, porque as esposas, os filhos foram todos sequestrados. E aí Davi então vai para o Senhor. Ele vai se ajoelhar, vai buscar, vai orar e vai perguntar ao Senhor: Senhor, devo ir atrás desses que levaram as nossas esposas, levaram as nossas familiares? Meus irmãos, seria lógico, né? O que houve? Chegaram, levaram tudo. Quem? Foram por onde? Por aqui. Vamos embora, todo mundo. Não, mas Davi não. Ele vai ao Senhor. E o Senhor diz para ele: vai, porque eu sou contigo, e ninguém há de se perder dos seus. Davi volta para os seus homens e diz: vamos, porque o Senhor já nos entregou nas nossas mãos. E Davi sai com os seus homens em encalço daqueles que tinham sequestrado a sua família e a família dos seus homens.
E o texto bíblico diz, meus irmãos, que Davi vence a batalha, nenhum soldado de Davi morre, nenhum familiar dos homens dele, nenhuma esposa, nenhum filho, ninguém morre. Ele traz a família de volta e ainda mais, as coisas que tinham sido roubadas deles também trouxe, e ainda o despojo de guerra, que era maior do que o que eles tinham levado. Davi volta com os seus familiares sãos e salvos, com os familiares dos seus soldados sãos e salvos, e ainda mais rico do que quando tinha ido, porque o Senhor estava na frente. Quando o Senhor está na frente, meus irmãos, Ele faz por completo. Honre o sacrifício de Jesus, siga a Jesus, porque quando você segue a Jesus, Ele faz por completo. Amém? Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E diante da mesa, do pão, do vinho, nós não temos condições de honrar, de pagar o sacrifício de Jesus por nós. Mas você pode declarar ao Senhor: Senhor, eu quero honrar o teu sacrifício pela minha vida. Eu quero honrar com a minha vida. Eu quero honrar com o meu testemunho. Eu quero honrar negando a mim mesmo. Eu quero honrar levando cada dia a minha cruz. Eu quero honrar te seguindo todos os dias da minha vida. Pai, muito obrigado, Senhor, por tão grande sacrifício por nós. Nós te adoramos, ó Pai, e declaramos que não somos merecedores, mas te adoramos, Senhor Deus, pela tua maravilhosa graça, pelo teu tão grande amor e pela tua misericórdia com as nossas vidas. O Senhor nos amou de tal maneira que enviou o teu Filho para morrer na cruz por nós. E o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por isso, Pai, nós te agradecemos. Aceita, Senhor Deus, o nosso louvor e a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor Deus, nesta manhã. E ajuda-nos, ó Pai, verdadeiramente a honrar o Senhor com tudo que somos. Honrar o Senhor com tudo que temos. Ó Deus, honrar o Senhor com as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, as nossas imperfeições. E ajuda-nos, ó Pai, para que em tudo que fizermos, o Teu nome seja glorificado. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amém.